Fala, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Então, pessoal, quero estar comentando sobre a influência do ritmo, tá? Melodias, harmonia, do estilo musical, tá? Esse é um assunto que está começando a ser divulgado. Teve, né, um start ali naquele podcast ali do Hub, né, com o Alexandre Pozan, sobre a questão das células rítmicas. Depois eu vou entrar nesse assunto, tá? Depois eu vou explicar aquilo ali que ele falou, tá? Mas se você veio ouvir esse áudio aqui para você respaldar que existe um ritmo diabólico, então aconselho que você ouça o áudio até o fim, tá? Mas se a sua intenção foi essa, você vai ser decepcionado, porque não vai ser isso aqui que eu vou estar acreditando, né? Que eu acredito nisso, tá? Existe um ritmo que é diabólico. Não, tá? O que acontece é que existe uma falta de entendimento sobre a ciência musical. Vou dar um exemplo, tá? Se você quer dançar, você vê que qualquer festa, seja uma festa cristã ou não cristã, os ritmos são mais acelerados, são mais com tambores, né? São mais dançantes, né? A melodia mais alegre. Você vê que tem essa identidade sonora, tá? Independente do estilo musical, pode ser um rock, pode ser um sertanejo, né? Pode ser um forró. Você vai ver que o ritmo eles têm essa característica de ser mais acelerado, tá? Puxa para uma coisa mais alegre, né? Traz mais energia, tá? Óbvio que mudando o gênero musical vai sim gerar uma influência diferente, mas ambos geram compartilham da mesma influência, que é a dança, que é a celebração, tá? Por que isso acontece, tá? Então isso tem uma questão científica, tá? Porque a gente sabe que o ritmo acelerado, tá? Ele mexe, tá? Com o corpo, tá? Ele vai mexer com o espírito, com a alma, né? Com a mente, né? Por exemplo, o tambor, né? Ele gera uma frequência grave. A gente sabe que o grave ele tem aquela coisa de trazer um impacto, né? Então você vê que muitas músicas, olha, qual música, se você quer dançar, a música ela tem que ter realmente a bateria mais, né, mais para frente mesmo, tá? Se você colocar uma música clássica, dá para dançar? Dá. Obviamente dá. Existe, né, bailarina dança com música clássica, mas até a música clássica, para ela gerar essa característica de combinar com uma dança, né, você vê que ela tem que ser uma coisa mais acelerada, apesar de não ter ali a bateria, mas tem instrumentos ali que vão gerar, tá, um tipo de percussionidade, tá? Um tipo de percussão sonora, mesmo não sendo um instrumento de percussão, tá? Isso você faz no violão, você faz na guitarra, né? Todo instrumento ele não precisa ser um tambor para ele gerar percussão, tá? Ele para gerar ritmo, né? Obviamente um tambor, né? Ele é o instrumento apropriado, onde ele, né, ele trabalha muito nessa questão. Mas a guitarra, ela é muito conhecida como fazer melodia, né? Um instrumento que está trazendo harmonia, né? Melodia, né? Mas também serve como instrumento, obviamente, de percussão. Obviamente não é o padrão, não é muito usado, né? Mas você vai ver isso mais, né, em gêneros do rock, como, né, o metal, né, o digit, né, não sei exatamente a pronúncia, né? Você vai ver muito nesses estilos assim, né? Uma música mais, né, um metal groovado, uma coisa assim, que a guitarra já tem um intuito mais percussivo, né? A guitarra base no rock, né, fazendo guitarra rítmica, né? Obviamente, né, ela não dá a mesma influência que uma bateria vai dar, tá? Porque a frequência da guitarra é uma frequência aguda, ela tem muita harmônica, ela tem um som ardido, né? Um som quente, né? Um som médio, né? Mesmo ela vai ter grave nos bordões ela vai ter uma frequência grave, mas não tem como comparar, não é o mesmo grave que vai trazer ali um tambor. Isso falando da guitarra, obviamente, né, saturada, com overdrive, com distorção, tá? A guitarra clean, né, ela já tem uma outra, isso é interessante, você pode pegar a mesma forma de você tocar guitarra, qualquer coisa que você imaginar, se você tirar a saturação, a distorção, ela vai gerar uma outra influência. Se você colocar, ela exagera outra. Quando existe a saturação, ou seja, o drive, tá, ele vai dar uma questão energética, ele vai dar mais peso,
Ele vai deixar o som com mais peso, com mais energia, tá? Aí, dependendo do estilo do ritmo, pode gerar mais ânimo ou pode gerar violência, tá? Opa, gerou violência, então é do diabo. Tem gente que, né, pensa dessa forma, né? Então, se a música te influencia, é óbvio, tá? A gente tem que separar as coisas, tá? Você quer ver uma situação, por exemplo, uma situação de guerra, tá? O povo de Israel tá indo pra guerra. Eles vão ficar tocando worship. É óbvio que tem muito worship, na verdade, tem guerra, tá? Por exemplo, né, Vitorioso És é um worship de guerra. Ele é worship, começa ali, né, aquela coisa mais lenta, depois vai crescendo, mas é um worship de guerra. É um ritmo, a própria harmonia dele, para você ver, a harmonia do refrão, tá? Ela é a mesma harmonia de fidelidade, que é uma música, né, com uma vibe pentecostal, né, com esse estilo aí, né? Senhor, não vou dividir, minha adoração exclusiva é o meu coração. Então, essa é uma música de guerra, é a mesma harmonia, tá? Inclusive até o mesmo tom, tá? Mas mesmo que não fosse o mesmo tom, tá? Mas a harmonia, ela é a mesma. E essa harmonia, ela também é usada em outras músicas, tá? Então você vê que toda música que tem essa harmonia e tem esse ritmo, né, mais pra frente, dependendo da bateria com essa harmonia, ela vai gerar um clima, tá, de guerra. Ou seja, uma música para batalha, uma música para guerra. E logo, guerra tem violência, tá? Não tem por que ninguém se escandalizar. Então a música, ela vai gerar, sim, pode gerar uma violência, sim, tá? Mas ela não tem o poder de chegar pronto. Você ficou violento. Pronto, você vai ficar violento por causa dessa música, né? Não é assim que funciona. Primeiro que tem um fator, você está no ambiente, você está cultuando a Deus, você está ali numa congregação. A letra está dizendo vitorioso és, ou seja, és invencível, grandioso. Eu não lembro exatamente a letra, mas você vê que a letra está exaltando o poder de Deus, né, como um trovão, ou seja, como um trovão forte, né, estrondoso, ou seja, algo pesado. Trovão é algo violento, não tem como você dizer que não, entende? Né? Música que fala de terremoto, de tremor. Né? Você vê Jesus, ele pisando na terra, né? Ele pisando nos ímpios, né? Ele exercendo justiça, vingança. Então, assim, é uma sonoridade, né, de guerra, ela vai combinar com esse cenário. Então, alguém quer fazer uma música para exaltar o poder de Deus, né? A justiça, a ira de Deus, né? A vingança, né? Deus é poderoso nas batalhas. Para combinar com a letra, tá? Você vai usar uma melodia e um ritmo, uma harmonia que vai combinar com a temática de guerra, tá? Por isso que no worship a harmonia é muito repetitiva, não é só por isso, porque existe novamente, né, é um padrão que foi feito, mas o pessoal não explora outras sonoridades, mas por isso que muita gente fica repetindo a mesma harmonia, a mesma fórmula, porque é uma fórmula que te ajuda a você se concentrar. Ela começa lenta, começa com pad, né? Depois vai crescendo, aí você reflete na letra, aí você exalta Deus, você entra em adoração, né? Então, assim, não é algo, gente, tá? Não é uma hipnose no sentido, pronto, aquilo ali é uma hipnose, nada dali é real, não. Mas é algo que vai te ajudar a entrar num estado de reflexão. E não tem nada de errado nisso, você vai estar usando a ferramenta musical para te ajudar, tá? Agora você tem que ter o discernimento. Você está chorando por causa da música ou você está chorando por causa de Deus? Porque tem gente que ela vai chorar ou ela vai sentir um arrepio e é por causa da música. Isso acontece em música secular. E aí? A gente sabe que não é a presença de Deus, tá? A gente sabe que não. Agora, como a pessoa está louvando a Deus com música cristã, muitas vezes é sim a presença de Deus, tá? Agora, eu não sou fulano. Se a pessoa está ali só pela música, né? A questão é que a música ela vai te ajudar a louvar a Deus. E logo por consequência disso, ela te animando, ela te causando arrepio, te impulsionando a louvar a Deus, por consequência disso, né? Deus ele se sente à vontade ali para derramar a glória dele, porque você está oferecendo, né, o seu louvor a ele. Então, assim, não é a música que traz a presença de Deus. Tem gente que, Deus habita em meio de louvores, mas onde está dizendo que a música traz a presença de Deus, né? Não, Deus habita em meio aos louvores, sim, tá?
Mas já parou para pensar, e se Deus decidisse não habitar? E aí, a música traria a presença de Deus? Não traria. Então, assim, quem traz a presença de Deus é Deus. Mas a gente tem que, obviamente, né, oferecer, né, o nosso sacrifício de louvor, né, a nossa adoração, o nosso incenso, né, e a gente vai fazer isso usando a música, que é uma ferramenta que vai nos ajudar para isso, tá? Então, assim, não tem nada de errado, tá? Agora, tem pessoas que elas são manipuladoras, que elas vão usar da música para a manipulação, tá? Música de fundo, música de comercial, música de moda, música de filme, música de sei lá o quê. Então, assim, todas essas empresas, indústrias, elas sabem, tá, que existe uma ciência por trás da música, existe uma questão científica, tá, que ela tem um poder de influência. Só que ela não é algo mágico, ela não é algo que, pronto, né, todo mundo que ouvir vai ficar assim, não é. Sabe por quê? Deus não deu esse poder para a música, tá? Deus não deu. E cada pessoa vai reagir de uma forma, porque cada pessoa tem um gosto musical. Então tem pessoa que vai ter uma rejeição a um tipo de instrumento, a um tipo de sonoridade. Aí eu não gosto de trompete. Muita gente vai achar uma maravilha o som do trompete, né? Esse instrumento de metais, né? De sopro de metais, né? Tem gente que não gosta, cara. Eu, sinceramente falando, eu não gosto, tá? Eu sei apreciar quando tá sendo bem tocado, né? Quando até uma música bonita, mas não é minha vibe, não é minha praia, entende? Então, que tipo de música me animaria mais, tá? A tá entregando meu louvor a Deus, tá? Uma música voltada para o meu estilo musical, tá? Óbvio, como o meu estilo musical é um estilo acelerado, essa música vai estar me ajudando a celebrar e não a entrar em uma adoração profunda, porque para entrar em adoração profunda você tem que refletir. Para você refletir, você tem que, né? Não pode ser uma música acelerada, porque a música acelerada ela bloqueia você de refletir, tá? Não é que você não reflete, você reflete, só que você reflete muito menos. Com uma música lenta, o seu nível de reflexão fica maior. Então ela te ajuda você a entrar em uma adoração profunda. Por isso que a música fica repetindo 2, 3, 4 acordes. Ela vai te ajudar a entrar em uma adoração profunda. Você colocar um pad, né? Tem toda a questão da frequência, tá? Uma questão que vai ajudar. E pode irritar também, sim. Pode irritar. E tem acontecido muito isso. Por quê? Porque a música não tem o poder de te controlar. Ela tem o poder de influenciar. Só que tá tendo uma saturação do worship. Então todo mundo fica ouvindo a mesma coisa toda hora. Lança uma música nova, mesma harmonia. Outra música, mesma harmonia. Outra música, mesma harmonia. Aí fica nessa mesma coisa. E isso está saturando. Então isso está causando uma repulsa. As pessoas estão ficando simplesmente, olha, isso tá... imagina você todo dia comendo, né, a mesma coisa. A mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Cara, isso vai causar... Você vai ter que comer, você tem que se alimentar, óbvio. Não estou falando de você ser ingrato a Deus. Você tem que agradecer a Deus pelo que você tem, óbvio. Mas uma coisa não anula a outra, realmente, tá? Causa, né, o seu corpo vai reagir, né, com uma, isso não está me agradando, isso está me enjoando, isso está muito repetitivo e tal, né? Então, assim, está sendo algo muito maçante. Então, você vê que não tem mais espaço para celebração. Óbvio, depende da congregação. Tem congregação que tem celebração, tá? Só que aí, muitas igrejas que tem muita celebração, as pessoas não gostam. Aí falam, não, tá muito mundana, a igreja não tá espiritual, é oba-oba, sei lá o quê, né? Porque na cabeça dela, ela só entende louvor se tiver aquela harmonia. Tem que ter o sol, o ré, o mi menor e o dó. Tem que ser o lá, o fá sustenido menor, o ré e o mi. Se não for isso, ela não entende como adoração, tá? Como culto a Deus, tá? Porque você está celebrando Deus é uma adoração, só que não é aquela adoração profunda que, né, que você fica ali refletindo, né, que você fica aquela coisa espontânea, porque há um ritmo acelerado, tá? Ele é algo que vai te ajudar a fazer algo que Deus ele mandou, que é você celebrar, jubilar, dançar, bater palmas, tá? É outra proposta, tá? Então nessa proposta Deus não está exigindo que nesse momento você fique, né,
levantando as mãos para o alto, né, e fica ali repetindo várias palavras iguais. Não é essa a proposta no momento. O momento é de celebrar, de jubilar, de dançar, de bater palma, tá? Agora, o momento de adoração profunda, aí sim, tem que ter a música lenta, a música com ambiência, a música que foi repetindo. Não é que tem que ter com ambiência, tá? Sempre teve com violão, né? Mas tudo, na verdade, tem ambiência. Você vai tocar um violão desligado, dependendo da acústica do cara, ele tem uma certa ambiência, entende? Né? Só que o pessoal descobriu que colocando mais ambiência ajuda mais. Então, por isso que no worship tem muita ambiência. Porque te ajuda a entrar na reflexão mais rápido, porque tem muito mais ambiência, tá? Então, assim, é uma questão científica. Tem se usado disso nas igrejas, tá? Para ajudar, ou seja, é um recurso que tem sido usado, só que estão abusando desse recurso e ignorando, tá, a celebração. Estão ignorando, né, a música, outros gêneros. É como se as pessoas... É como se elas entendessem que Deus apenas mandou, não celebre, não bata palma, não jubile, não guerreie, sei lá, não lamente, né? Só adore. Óbvio que é só para adorar, mas você entendeu o que eu quis dizer, né? É como se Deus estivesse mandando, olha, eu só recebo, né, só se for, né, tem que estar com a mão para cima, tem que estar repetindo a mesma palavra o tempo todo. Se não for isso, não, dançar não recebo não. Não, jubilar não recebo não, bater palma, não. Guerrear, incentivar para guerra, não, isso não é comigo não. Você tá entendendo? É como se as pessoas anulassem isso, tá? Eu falei, existe o worship que tem, apesar de ter essa... Tem a questão da guerra, né? Vitorioso és, tem a questão da guerra, né? O quão lindo esse nome é. Ele tem, por exemplo, és invencível, é um ritmo de guerra, aquilo ali. Inigualável, fonte da vida, eu não lembro exatamente a letra não. Essa é uma parte que tem o seu ritmo, a sua harmonia voltada para a guerra. E você está declarando, você está numa guerra. Você está adorando a Deus, sim, mas você está ali em tom de guerra. És invencível. Ou seja, imagina a tribo de Israel ali botando os inimigos tudo para correr, botando, né? És invencível. Ou seja, o nosso Deus é inigualável. Pô, guerra. Acabou. Entendeu? Só que para muitas pessoas, elas não entendem isso. Então, elas têm a dificuldade. Então, por isso que muitas pessoas elas só conseguem prestar culto a Deus, né, de louvor só com o da harpa. Porque na cabeça delas não pode ter ritmo de guerra, não pode ter ritmo de celebração. Tem que ser sempre aquela coisa mais simplesona, mais basicona, mais antigona mesmo, né? Na cabeça dela aquilo vai remeter ao céu. Quando ela ouve um worship, uma celebração, aquilo remete a algo mundano, né? Ou então o worship não, o worship vai remeter à igreja moderna, né? Então, tipo assim, aí ela já tem um bloqueio, entende? Então você vê que a música, por mais influência que ela tenha, ela não consegue comandar a pessoa. Ela vai gerar uma influência, mas as pessoas têm os seus bloqueios, e esse bloqueio a música não vai quebrar. Pode botar a música que for, não vai quebrar esse bloqueio, tá? Porque primeiro a pessoa tem que ter um entendimento aberto, ela entender, aí sim, né? Ela entende, aí, né? Ela passa a querer buscar a vontade de Deus, passa a querer ser quebrantada, deixar Deus trabalhar, aí sim ela vai, né, se abrindo, entende? Então tem pessoas na igreja que gostam muito, né, de celebrar com corinho, mas não vai gostar de celebrar com pop rock, porque na cabeça dela o pop rock é a musiquinha, é a música de malhação, é a música de adolescente, sei lá, né? Então na cabeça dela, né, sei lá, é algo mundano, né? Mas se tocar um corinho, aí na cabeça dela remete aos tempos lá da igreja, né, das irmãs que ficavam corinho, sei lá o que, não sei, entende? Aí é cultura, questão cultural, entendeu? E ela habituou o seu gosto musical, pegou uma intimidade com essa sonoridade do corinho, enquanto o seu gosto musical não pegou afinidade com o pop rock, tá? Eu gosto muito de rock, então assim, o worship, tá? Ele é o que tem nas igrejas mais próximo, porque existe o rock cristão, só que não toca, cara. Oficina G3 não toca, 4x1 não toca, né? Fernandinho não toca, vai tocar aquelas músicas voltadas,
né, para uma reflexão. Nada além do sangue, né, qual mais? Pra Sempre, que também não é dele, mas é regravada, né, mas as músicas de rock dele mesmo, Dançar na Chuva, Eu Fui Comprado, Seu Sangue, Emanuel, não toca, cara, entende? Porque não é aceito. Tocava-se em cultos jovens, mas não toca mais. Culto jovem, inclusive, mudou. Culto jovem hoje não tem mais celebração. Culto jovem hoje é igual a quinta e domingo, tá? Então, se você dá uma pesquisada, você vai ver o pastor e cantor, né? Bom, Antônio Cirilo, né? Você vai ver que ele tem muita música. Eu não vou dizer muito, porque eu não conheço muitas músicas dele, mas eu conheço algumas ministrações, você vê por aí, e tem uma vibe bem de celebração, tá? Aquela música Vem Neste Lugar ou Enche Esse Lugar, né? Tem várias versões dele mesmo tocando ao vivo. Tem uma versão que é do DVD, que ela é acelerada, tá? Que ela é o que eles chamam de adoração extravagante, ou seja, é uma adoração mais, não chega a ser aquela celebração de você ficar dançando, mas ela tem um ritmo acelerado, um ritmo rápido, mas não ao ponto de gerar aquela influência, né? Você ficar dançando, até porque a letra, né? Ela traz uma coisa mais reflexiva. Então, ela é aquele nível em que, tipo, não está indicando aquela celebração, sair dançando, sair, né? Batendo muita palma, mas ela também não fica naquela de você ficar muito ali, né? Com os braços para cima, muito calmo. Ela é um ritmo diferente, tá? Essa versão, ele já tem uma outra versão dela que ela tá bem mais acelerada. Ela já tá numa vibe mais de celebração mesmo. E já tem uma outra que tá muito, muito lenta, que é com a Aníbal Soares, o Aníbal Soares que regravou. Ou seja, ela já traz uma vibe de muita reflexão. Entende? Então, na cabeça de uns, puxa, essa versão aqui eu não gostei não. Essa aqui eu não gostei. Eu, sinceramente falando, tá? Eu prefiro a versão acelerada, tá? A versão lenta, ela vai ser melhor para você entrar num estado, né, de adoração profunda, tá? Agora, se é celebração, vai ser a que está acelerada. Só que a questão é, o que Deus quer? Aí, né, você tem que ter muita intimidade com Deus. A pessoa está ali ministrando para entender. Deus quer tudo. Deus quer adoração profunda, Deus quer celebração, Deus quer que você guerreie, né? Deus quer que você também entre em lamento, em pranto. Quer humilhai-vos, né? Lamentai-vos. Vai botar o quê? Vai botar celebração para ficar... Se Deus está cobrando, está dando uma direção para a congregação, que é para se humilhar, o povo está fazendo festa, está botando música alegre, botando celebração, né? Vamos dizer, Eli Soares, né? Thales, né? E aí? Tá longe da direção de Deus. A direção de Deus é pranto. Você tem que se humilhar, você tem que se lamentar. Vai ter que colocar uma música com uma pegada triste, né? Não tem. Até tem, né? Tem Chora e Jael, né? Mas não tem muito. As pessoas não gostam de música com a pegada triste, né? As pessoas, na verdade, desconhecem que é necessário também que existam músicas com uma pegada triste para você ficar depressivo. Não. Mas para você se humilhar e refletir. Isso acontece muito em filme, anime, né? Você vê isso muito. Tem melodias tristes que são clássicas de animes, de filmes, né? Agora, no questão musical, né? No meio cristão a gente é muito pouco, muito pouco. No meio secular é pouco ainda, mas tem. No meio secular tem, mas ainda é pouco. Por quê? Porque o próprio meio secular sabe que esse tipo de música não agrada a muitas pessoas. Não vende muito, tá? Não agrada muito. Porque quem quer ficar triste? Ninguém, tá? Então você tem que saber usar esse tipo de ritmo, melodia triste para o momento apropriado. Então, assim, se a pessoa ela não tiver uma direção clara de Deus, não tiver esse discernimento, ela vai escolher. Tá? E tipo assim, essa questão é bem complicada, porque Deus mandou, né? Deus mudou a música, Deus mandou cantar isso aqui, aí fica nessa de, né? O que eu acredito é o seguinte: a gente tem que fazer o nosso papel.
Você ministra louvor, então você obviamente vai orar, vai buscar uma direção a Deus, sim. Você vai, vamos supor, você escolheu 5 músicas, tá? Pronto. Escolheu 5 músicas. Se na hora Deus der uma direção, aí é a exceção. A regra é você, né, escolher. E você, sabendo que você tem que escolher, vamos supor, domingo é o culto que a igreja está mais cheia. Opa, a igreja está mais cheia domingo. Como que é a questão social aqui da igreja? Né? Como que é a cultura aqui? A cultura aqui. Eu sei que esse tipo de harmonia, de ritmo, de louvor, o pessoal não vai aceitar muito bem, isso aqui vai. Né? Então você vai entendendo, sabendo que as pessoas, né, vão reagir melhor. Então vamos colocar mais música nesse estilo, tá? Mas também não vamos deixar de colocar nos outros, porque as pessoas têm que se acostumar. Elas têm que, querendo ou não, ouvir, tá? Mas você coloca mais do outro estilo, porque é o que vai tá ajudando mais aquelas pessoas. Mas sempre tem que ter, aqui o pessoal não gosta de corinho. Cara, eu não gosto de corinho, tá? Mas, sinceramente falando, eu não vejo nenhum problema. Aliás, eu com certeza não tenho nenhum problema, tá? Você, contando que a letra seja cristocêntrica, você vai tocar um corinho e vai ajudar as pessoas a celebrar. É um ritmo alegre, é um ritmo dançante, é um ritmo divertido, né? O que tem de errado? Nada. O que tem de errado é o seu preconceito e eu não gostar de corinho. Em ficar de cara feia, eu não gosto. Realmente, tá? Eu não gosto, tá? Mas eu não vou ser contra. Pô, a pessoa tá louvando a Deus, tá celebrando. Se a letra tá bíblica, tá correta, por que eu vou criticar? Né? O errado sou eu que, fazer o quê? Eu não gosto do ritmo musical, né? Tem como obrigar a gostar de estrogonofe, né? Gostar de algum alimento que eu não gosto. Você não tem como, né, me obrigar. Mas eu vou proibir agora as pessoas de comer estrogonofe, né, de comer algum alimento que eu não gosto. Então, assim, a gente tem que ter essa maturidade, entendeu? Tem igreja que são, né, por exemplo, a igreja que o Zelzinho ele toca é muito louvor antigo, muito inário, harpa, né? A igreja de worship, né, não precisa nem falar, é worship, né? E tem lá umas celebrações também, né? Tem celebração, mas muito worship, né? Só que nas igrejas de worship, né, as celebrações elas não funcionam muito bem. Por quê? O pessoal está tão acostumado a ficar o tempo todo sempre naquela mesma melodia, aquele mesmo ritmo, harmonia. Na hora que muda para uma celebração, o pessoal não sabe o que fazer. Não sabe. Porque o pessoal ficou viciado apenas a se entregar a Deus em adoração profunda. O pessoal não consegue se entregar de forma celebrativa. Gerou-se um vício. Ou seja, a culpa da música, a culpa do louvor? Não. Mas a culpa do ser humano que mal administrou, né, essa frequência, tá? Essa frequência de... né, porque, mano, não tem lógica, tá? Nos céus, tá? A Bíblia revela 3 céus, tá? Você acredita que nos céus... Vamos considerar uma questão lógica. Os céus são maiores que a terra. Paulo foi levado até o terceiro céu. Ele não é maior que a Terra? Mas não está dizendo, sincero, eu acredito que é maior, tá? Mas mesmo que não for maior, tá? Mas vamos imaginar, você acredita que em todos os cantos do terceiro céu toca-se a mesma música? Toca-se o mesmo ritmo? Será que é sempre uma música mais de adoração profunda? Será que não tem um ritmo ali, uma música de celebração? Será que não tem um ritmo mais alegre? Entende? Porque na presença de Deus há abundância de alegria, tá? É óbvio, vou ser sincero, eu sou sincero, realmente é difícil imaginar no céu, imagina em terceiro céu, tocando uma música triste. É difícil, porque não tem motivo, não tem por que ele estar triste, porque já são pessoas, né, seres ali que já estão, né, diante da glória de Deus, são pessoas que não precisam passar por um momento de tristeza para amadurecer, tá? Mas não que fosse pecado. Pronto, ouvir música triste pecado. Você está entendendo? Questão de guerra. Bom, né, os anjos vão para a guerra. Será que não tem ali, né, algum tipo de convocação ali, algum som de guerra, alguma coisa para ajudar os anjos ali, para combinar com o anjo de guerra? Será que não tem? Então, assim, são questões que a gente tem que, né, ter esse entendimento, tá?
E sobre a questão da célula rítmica, né, que o Alexandre Poussin falou, então, galera, o que eu acredito é o seguinte, eu já expliquei isso aqui, mas se eu não me engano, eu não postei o áudio, né, é um assunto, né, que a gente sabe que pode gerar, sim, uma retaliação espiritual, mas, né, a gente está aqui para pregar o evangelho mesmo, a gente está aqui para denunciar sobre as trevas mesmo, né, a gente não pode se acovardar. E o que acontece? Quando, né, o diabo ali se rebelou, e com ele teve, né, a gente sabe que não foi só ele que se rebelou, então o que acontece? Esses seres, tá, o diabo era ministro de louvor, tá, e você acha que pronto, então, né, já que ele caiu, né, então toda a música virou satânica? Não, continuou executando a mesma melodia, o céu continuou com a mesma melodia, mesmo ritmo, ou seja, a música continua sendo música. Então o que o diabo e os anjos deles fizeram? E os demônios, tá? Eles simplesmente pegaram aquilo que eles já sabiam, aprenderam também, né? Porque os demônios aprenderam com... Aí já é outra história essa questão, né? Tem uma diferença entre anjo caído, entre demônio, tá? Mas, né? Ou seja, eles pegaram isso que já existia e simplesmente quiseram usurpar ser como deles, ou seja, colocaram esse ritmo do diabo. E que o diabo, ou seja, quis pegar o direito autoral que não pertence a eles e simplesmente eles falaram para uma tribo, olha, toda vez que você tocar essa célula rítmica, né, vai acontecer isso. Simples. É exatamente isso. Tá? É exatamente isso. Então, assim, eu poderia encerrar o áudio aqui. Graças a Deus, eu não precisei estender muito, porque eu não queria ficar tocando muito nesse assunto, mas já deu para você entender, a explicação é essa. Aí cabe a você acreditar, né, que o diabo tem o direito autoral da célula ritmo ou não. É óbvio, a gente sabe, algo que foi consagrado, sim. Os homens, né, entraram em acordo e foi feita essa consagração. Sim, não estou nisso, só que eu vou te fazer uma pergunta. Se uma pipoca e uma galinha é consagrada, Deus perdeu o direito autoral da galinha, o direito autoral agora do milho, né? A gente sabe que o ser humano foi modificando, né, grãos, tal, mas, né, a gente sabe que, né, tudo tem uma origem, tá? Mas vamos lá. Então quer dizer que a pipoca, né, o milho, né, agora, né, está consagrado? Não. É óbvio que aquela pipoca ali, aquele milho ali, aquela galinha ali, né, quanto a comer comida sacrificada, ou seja, a gente não deve, né, assim, se você não tem fé, se a sua consciência é fraca, você não deve de forma alguma. Agora, se você tem fé, tá, sem duvidar, você não pode duvidar. Obviamente não tem motivo para isso, né? Você pode comprar, né, em vez de comer uma galinha na rua, né, comida na rua, né, pô, gente, né, você não sabe nem quem preparou, né, mas vão imaginar que só tem essa comida aí, você tá com fome e não posso comer porque foi consagrado ao diabo. Mas será que você não tem autoridade em Deus para ir lá e reivindicar aquilo? Não. Com a autoridade que Deus me deu, tudo pertence a Deus. Não foi Deus que criou, né, os animais. Deus mesmo diz, os répteis são meus, os animais do campo são meus. Sei lá o que, tudo é meu. Então, pela autoridade de Deus que está acima do diabo, pronto, já está resolvido. Só que isso, nem todos têm fé, têm consciência para isso. E óbvio que hoje em dia não tem necessidade. Hoje em dia você tem comida na sua casa, tem mercados. Então você não tem, né, que pegar uma galinha da rua, uma comida que está na rua, pode estar obviamente contaminada, né, para comer. Não tem essa necessidade, tá? Agora, a música, será que a música não tem necessidade? Não, vamos ficar só com o worship mesmo, só com o harpa mesmo, e deixa o diabo ficar com os outros ritmos. Você acha bonito isso? Você acha isso bonito? Eu não acho. Porque no céu continua tocando os mesmos ritmos que tocava, tá? Será que o céu deixou de tocar só porque o diabo, né, teve uma participação ali com essa questão musical, os anjos caídos, aí o céu né, agora a gente não pode mais tocar não. Será? Então o que foi feito foi, né, que eles sabiam do conhecimento musical, pegaram isso, né? Então eles sabiam que tal ritmo, tal melodia, né, ela, por exemplo, a melodia de guerra. Então, por isso que o rock ele tem muito melodia de guerra. Porque o diabo é estrategista. Então ele trouxe, né, obviamente teve pessoas que ele inspirou e tal, né?
para que hoje a gente visse o rock realmente como é, que é uma coisa voltada mais para a guerra, justamente para gerar nas pessoas, né, uma questão de guerra e de violência contra quem? Contra o diabo? Não, contra o ser humano, tá? Ou seja, ele pegou um ritmo que é para a guerra, mas ele direcionou esse sentimento de guerra, né, de violência, essa influência, não para guerrear contra o diabo, né? Obviamente que não, né? Mas para guerrear contra Deus, contra o ser humano. Então por isso que você vê muitas músicas de rock com a letra, né, satânica, né, com a letra, né, realmente que influencia a pessoa, né, a ser uma pessoa, né, ignorante, uma pessoa sem respeito, né, e tal. Porque foi essa a estratégia dele. Agora eu te pergunto, por si só a melodia, o ritmo tem algo de errado? Não. E muita coisa também, gente, não é simplesmente o ser humano, ele vai desenvolvendo, tá? Vamos supor, foi apresentado ao ser humano sei lá quantas matérias-primas, sei lá quantos ingredientes. Não precisa chegar um anjo de Deus ou do diabo para dizer ao ser humano que ele tem que criar tal coisa. Simplesmente o ser humano vai usar inteligência, pronto. Vou fuçar aqui, pronto, criei. Simplesmente a música, até mesmo o rock, foi um processo disso. Então já tinha ali uma ideia lançada, já tinha as influências. Chega a um certo ponto que não precisa mais o que fazer. Você simplesmente vai assimilando as coisas, você vai criando. Entende? Então assim, eu sinceramente falando, tá? Eu creio que Deus tem gosto musical. Agora, eu não tenho autoridade para chegar aqui e falar, ó, gente, Deus não gosta desse ritmo. Eu não tenho. Eu desconheço alguém que tenha. Entendeu? Então, assim, se alguém defende isso, né, que existem ritmos que agradam a Deus, ritmos que não agradam, então essa pessoa ela deve olhar para a cultura hebraica, a cultura de Israel, começar a usar, tocar somente com harpa, né, com citara, com saltério, né, inclusive a mesma melodia, que não tem nada a ver com o da harpa, tá? E já, se você diz que o da harpa é louva a Deus, então você vai ter que mudar esse conceito quando você conhecer a cultura hebraica e judaica. Tá? Você tá entendendo? A coisa não vai ficar só feia pra você que fala mal do Chico, vai ficar feia pra você que gosta da harpa, tá? Então você vai ter que olhar pra essa cultura. A mesma coisa voltar pra roupa, tá? É óbvio que a gente sabe que a roupa sensual é pecado. A pessoa expor sua sensualidade, é óbvio, tá? Mas se tem que ter um padrão de santidade, tem que ser algo que é exigido, não pode ser o terno, não pode ser uma roupa social, tem que ser, né, as roupas da cultura judaica, tá? Uma coisa é Deus mandar você, ó filho, né, vai de terno hoje, ó filho, vai de roupa social hoje. Até porque muitas vezes Deus pode mandar isso sabendo que aquela congregação existe uma lei ali, uma lei dos homens, tá? Uma questão também, né, de submissão à liderança, que ele pede que você vista essa roupa. Tem algum mal, tem algum pecado? Tem, então por que você não vai botar? Agora, tem coisa que é exagero, né? Pronto, aqui está proibido barba. Puxa, onde a Bíblia proíbe homens a barba? Na verdade, pela cultura bíblica, o homem não ter a barba que seria o grande pecado. Que seria, né? Porque, né, na verdade, isso que era para ter sido feito. O que era para ter sido visto como pecado era o não uso da barba, né? Mas aí, né, já é outra história, não quero me aprofundar nisso aqui no momento. Então, assim, pessoal, o áudio ficou bastante longo, deu para vocês entenderem, tá? Então, assim, a sua missão não é você gostar de todos os ritmos musicais, tá? Mas você vai ter que respeitar. Como eu falei que eu não gosto de corinho, cara. Não gosto. Tocou corinho ontem na igreja. Eu fiquei ali, né, tipo, tá bom, tá louvando a Deus, tal, glória a Deus por isso, mas eu fiquei, puxa, né, não tá me agradando. Entende? Porque realmente eu não gosto do ritmo. Então o problema tá em mim, né? Óbvio. Né? Porque se tem um monte de gente gostando, então... será que Deus não está recebendo o louvor deles? Deus não estava recebendo o meu, né? No caso do meu bloqueio ao ritmo, ou seja, o problema estava em quem? Estava em mim. Então assim, pessoal, esse é o áudio. Fique todos com Deus, na paz de Senhor Jesus. Orem por mim. Graças a Deus, glórias a Deus, aleluia, em nome de Jesus. Amém.